Seguimos com informações da área policial. Atenção, deve receber alta nas próximas horas o homem que caiu de uma altura de 5 metros de uma tirolesa. Ao vivo, a repórter Ludmila Costa atualiza pra gente esse caso. Vem pra cá, me acompanha, Ricardo. Boa noite, minha querida Ludmila Costa. Boa noite, Jomar. Boa noite a todos, né? Bom feriado para você, para nós, para quem está curtindo, para quem está trabalhando também. Pois é, esse caso aconteceu lá no Cuiá, perto de um rio. Esse homem estava se divertindo no feriado. Ele se chama Ricardo Barbosa e tem 37 anos. Estava lá aproveitando o feriado dele, resolveu se aventurar na tirolesa e terminou caindo de uma altura de aproximadamente 5 metros. Ele caiu na água e só não se machucou mais. Eu acho que foi obra divina, viu? Porque essa altura dá para se machucar feio. Ele terminou sendo socorrido para o hospital de trauma. O estado dele é regular e deve ter alta, como você bem falou, nas próximas horas. E esse caso, quem acompanhou de perto foi o repórter David Martins. Um resgate considerado difícil, complicado, realizado por equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros. Quando a gente chegou, começou a se comunicar com ele, com familiares, ele subiu a árvore e começou a descer a tirolesa. Chegou no caminho, ela travou, antes de chegar no terminal no final. Quando travou, ele escorregou e caiu no barranco, entre a água e o barranco lá. Concentrado o tempo todo, só referindo dor cervical e na coluna, bastante dor. Esse trabalho integrado, SAMU, Corpo de Bombeiros, é importante para o resultado positivo da ocorrência. Muito importante para a equipe do bombeiro e com o SAMU, e mais importante para a vítima, que sai mais ileso e chega no hospital com mais cuidado. Pois é, eu tô aqui no Corpo de Bombeiros, no batalhão de busca e salvamento que fica aqui na praia, e foi o pessoal aqui que ajudou nesse resgate. Inclusive, eu tô aqui com o Tenente Ellison, que tava lá, né, Tenente? Até danificou o uniforme e tudo por conta do difícil acesso. Como é que foi esse resgate? Foi difícil? Não foi? Como é que foi para vocês como profissionais? Boa noite. Boa noite a todos. Na verdade, era um local que a gente conseguiu um acesso relativamente até tranquilo, porém teve que transpor, né, um curso d'água, uma ponte pouco artesanal, e o difícil realmente foi o acesso para veículos, né, estava um pouco complicado, mas o cidadão ele veio a cair, né, de uma altura de 5 metros, como foi falado, e aí é um tipo de caso que a gente tem uma recorrência que caracteriza geralmente a cinemática de TCE ou TRM, né, que geralmente gera uma paralisia dos membros, né? Geralmente inferior ou superior por conta desse tipo de acidente. E graças a Deus esse cidadão ele conseguiu sair ileso, né? Praticamente, diante da cinemática. Tenente, você estava me mostrando que esse foi o equipamento que ele estava usando para fazer a tirolesa. Esse daqui, que inclusive o Corpo de Bombeiros recolheu, porque nem de longe é o equipamento adequado, né? É o improviso. Isso, a maioria das vezes que a gente se depara com situações de tirolesa, geralmente acompanha com esses materiais, né? Onde nesse caso aqui é um guidão de moto, soldado, né, numa polia. Então, normalmente, materiais para esse tipo de atividade, ele tem certificações internacionais, tem que seguir uma ABNT, que é a 15500, e aí, geralmente, isso não é seguido, né? E acaba que pode gerar esse tipo de acidente. Ele só estava segurando com as mãos aqui nesses cabos. Isso. No caso, ele só segura com as mãos para tentar, quando chegar na altura que ele acha conveniente da água, saltar, né? E aí já vai totalmente de encontro, no caso, contraria, né? A norma que pede que essa pessoa não tenha condição de alcançar a tirolesa, ela tenha que estar clipada. Pois é, e esses equipamentos que estão aqui do lado, para vocês terem a noção da diferença, olha só, o que os bombeiros usam para fazer esse tipo de travessia da tirolesa, totalmente diferente e equipamento certificado. Isso, são equipamentos totalmente diferentes, né? Nossas licitações, elas pedem no seu edital a questão das certificações, e aí é uma técnica que a gente evita usar ao máximo, já que gera um estresse muito grande até para equipamentos certificados, né? Então a gente recorre como última alternativa à tirolesa, e aí realmente requer um cuidado muito grande, principalmente com as ancoragens que são sobrecarregadas. Tenente, não é só a tirolesa que é perigoso, né? Outros equipamentos de aventura que o pessoal usa, paredão de escalada, caiaque, tudo isso, né? O que é que se deve observar antes de se arriscar numa altura ou numa profundidade grande? Primeiramente, procurar ver a procedência daquele ambiente, né? Ver se realmente, se por ali o órgão, o Estado conseguiu chegar lá, porque às vezes é feito de forma sem aviso prévio, né? Às vezes no local de difícil acesso, como foi a situação de hoje, que pelo menos quase ninguém da guarnição nunca tinha ido lá, a gente nem conhecia que existia aquele local ali.
com esse tipo de material. Procurar ver se os materiais têm certificação, se está no prazo de validade, ver as condições visuais desse material, se eles atendem, né, minimamente ali, transmitem um pouco de segurança ao usuário. Os bombeiros, ele tem como dar essa informação também ao usuário? Na verdade, esse tipo de atividade ela é regulada por uma ABNT. E aí, geralmente, alguns estados que trabalham com ecoturismo, com turismo de aventura, ele tem auditores que ficam nesses passeios, que são cadastrados no estado, para que eles possam realmente estar auditando esse passeio e ver se tem condições de ele continuar funcionando. Caso não, o passeio ele é encerrado, né? Tá, joia, tenente. Muito obrigada pelas informações. Bom trabalho para você nesse feriado. Pois é, Jomar, e a gente encerra esse Vivo com um recado importante, né? Não arrisque sua vida com equipamentos como esse. Gente, pode dar errado, pode ser que nunca tenha dado errado, mas justo nesse dia pode dar errado. Olha só a diferença dos equipamentos que os bombeiros usam, mais seguros e apropriados para isso. Então, se você vai aproveitar o feriado, tenta aproveitar com o máximo de segurança e tranquilidade possível. Jomar, eu volto com você e daqui a pouquinho eu estou de volta no Cidade Alerta. Ok, obrigado, Ludmila, pelas informações. Eu agradecer a gentileza aí do tenente Ellison, né, que fez o atendimento lá no local onde houve o acidente. Parabenizá-lo aí pelo seu excelente trabalho, ele com a sua equipe aí do Corpo de Bombeiros. O apoio também do pessoal lá do SAMU que esteve lá no local fazendo todo o resgate. Vocês viram lá, né, a diferença ali esdrúxula, né, entre um equipamento correto ali, autorizado, certificado, que é aquele que o Corpo de Bombeiros certamente utiliza, e do que foi encontrado lá no local, né? Um guidão de moto com uma roldana ali, né? Soldada de maneira artesanal, sem oferecer nenhum tipo de segurança, né? Nada ali com as normas mínimas técnicas de segurança, uma coisa totalmente feita ali, como a gente chama de fundo de quintal. Né? Mas é como a Ludmila fala, né? Pode ser que nunca dê errado, mas uma hora pode dar errado, né? Já que aquilo requer um trabalho ali de engenharia, né? De cálculo matemático para que se tenha, então, o equipamento adequado. Você não pode simplesmente chegar assim, como a gente viu aí, né? O pessoal do bombeiro até cortando ali o cabo de aço, chegar amarrado de uma árvore para outra árvore, né? De uma ponta a outra ali de um riacho, de um rio, colocar um troço feito ali com guidão de bicicleta, solda artesanal, uma roldana, sabe-se lá onde ele arranjou aquilo, expondo aí, né, a segurança das pessoas a risco. E esse rapaz aí caiu ali, você viu, o pessoal do Corpo de Bombeiros falou, entre a água e o barranco, ou seja, caiu literalmente ali no duro mesmo. Se fosse na água, talvez não tivesse acontecido nada. Mas ele caiu ali no barranco, do barranco para a água, por isso que se machucou. Mas, graças a Deus e graças ali ao trabalho excepcional da equipe do Corpo de Bombeiros, do tenente Ellison, e também com o apoio do pessoal do SAMU, ele está em franca recuperação no Hospital de Trauma aqui em João Pessoa.